Hora Espírita Chapecó. Nosso bom dia também, então, a Volmir, tudo certo aí, Volmir? Vai entrar, tudo tranquilo. E estamos hoje com a presença dos nossos queridos amigos, o Jean e o Vanderlei, ambos da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, tudo bem, Jean? Tudo bem, Mauri? Bom dia a todos, bom dia, Vanderlei, a equipe da rádio, e um grande abraço a todos que nos ouvem. Vanderlei, bom dia. Bom dia, Mauri, bom dia, Jean, e a todos os que nos acompanham. Muito bem, estamos então agora entrando ao vivo no programa no Facebook da Rádio Chapecó. E o programa de hoje o tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início então à nossa conversa de hoje, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima, é muito importante a contribuição dessas pessoas, e também aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. Hoje, 17 de maio de 2025. A frase, meu reino não é deste mundo, está em João 18:36, é de Jesus e significa que o seu reino não é uma entidade política e nem uma força militar, mas sim um reino espiritual baseado em valores como a humildade e o amor. Jesus não veio para estabelecer um reino de poder à base da força, mas sim ensinar que o reino de Deus é um reino espiritual e que se manifesta no coração dos homens que o seguem. Então é sobre essa conhecida passagem, Meu reino não é deste mundo, que iremos conversar hoje. O convite, fique conosco e manda as suas perguntas ali pelo Facebook da Rádio Chapecó. Para começarmos, Jean, em que contexto e para quem Jesus falou essa frase? Bom, Jesus ele trava esse diálogo com Pilatos, com Pôncio Pilatos. O que acontece? Que Jesus havia então sido levado a julgamento pelas autoridades religiosas, pelos judeus, e então foi condenado por blasfêmia, ou seja, por atentar contra a religião. Mas esses religiosos, então, não contentes com isso, querendo que Jesus recebesse uma punição de morte, que depois acabou se concretizando, levam ele até Pilatos. E só que eles enfrentam um dilema, porque ao mesmo tempo em que Jesus havia, segundo eles, claramente transgredido as leis, os ensinamentos religiosos, isso não era suficiente para que ele fosse levado a julgamento perante Roma, que ocupava
ocupava Jerusalém na época e que tinha Pôncio Pilatos como governador, como procurador romano. Então eles inventam a Pilatos uma série de coisas, né? Acusam Jesus de sedição, que é tentar uma insurgência civil contra o poder constituído. Alegam que Jesus havia proibido o pagamento do tributo, e nós sabemos que é mentira, porque em certa passagem do Evangelho está registrado, né? Dai a César o que é de César, que Jesus fala em relação ao pagamento do tributo, e também de se declarar rei, né? E aí constituindo então uma ameaça às autoridades constituídas romanas. E é então nesse contexto que Jesus se coloca diante de Pilatos, e Pilatos pergunta então se ele era realmente rei. E ele responde então: meu reino não é desse mundo, né? E Pilatos então verifica no primeiro momento não haver nenhum crime em Jesus, né? Mas aí ele usa um estratagema, sabendo que ele era galileu e sabendo que Herodes, que era o tetrarca, que era o governador da Galiléia, estava em Jerusalém, manda então que Jesus seja entregue a Herodes Antipas, que seria então o competente para fazer o julgamento. E Herodes o retorna a Pilatos. Então aquele jogo ali de competência para julgamento de Jesus, mas o contexto foi esse. Jesus estava já tomado, né, já havia sido retirado da convivência com os seus apóstolos e estava aí naqueles momentos que antecederam o seu Calvário. Eu lembro também que ele deu até uma pincelada para os apóstolos em João, quando na última ceia ele disse assim, que onde eu vou, vós não podereis ir. Ali já dava uma ideia, né, do outro reino também. Ele já sabia o que ia acontecer também, né? Ele já tinha ciência dos acontecimentos e ele então foi preparando o terreno. Mas na hora que ele se coloca diante dessas autoridades, diante de Pilatos e diante de Herodes, ele se comporta com muita dignidade, né? Muita dignidade. Ele não reage diante da zombaria dos soldados de Herodes, que colocam, né, aquela coroa de espinhos na sua cabeça, então zombando dele: és rei, então vamos te coroar aqui, vamos colocar essa coroa de espinhos na cabeça. Então ele foi submetido a essa série de humilhações que estão bem retratadas no Evangelho e que o cinema reproduz também em várias obras, mas ele manteve-se digno e manteve-se firme como era de um homem da sua característica. Ele diz: se meu reino fosse desse mundo... Exatamente, haveria um levante, né? Mas o reino que Jesus tem é o nosso reino interior, né? E o exército é o que se esperava, às vezes, indevidamente, que o Messias viria aí. Rodeado por um exército, não é bem isso, né, que acontece. Vanderlei, e que reino é esse? Qual o significado para nós nos dias de hoje? Tanto faz o reino dos céus ou o reino de Deus, né? Porque, na verdade, o reino, se for, há várias passagens no Evangelho que colocam sobre o reino de Deus, né, também, né? Sim. Acho que em Mateus coloca sobre o reino de Deus, e já no Evangelho de Marcos e Lucas eles falam reino dos céus. Independente disso, porque o reino de Deus Deus é o criador do universo, então todo o universo, né, é criação de Deus. E o reino dos céus, quando se refere a isso, está falando do reino espiritual. Não que nós não possamos ter no nosso mundo material, porque não é um estado da alma no sentido de purificação, de moralidade, nesse crescimento espiritual que nós temos. Porque mesmo no mundo material, nós podemos ter... Aqui está o reino dos céus também, de certa forma, para aqueles que já despojados do orgulho, do egoísmo, já têm esse entendimento, o desenvolvimento da própria humildade, da moralidade. Então vivem de uma forma diferente, onde o próprio, como o Jean comentou, o reino dos céus, ele está dentro de nós também, de certa forma está aí. Mas aqui Jesus se refere quanto daquela apresentação, daquela situação, daquele momento, que ele fala, a questão do reino dos céus, ele está falando da vida espiritual, do mundo espiritual, que é de onde nós viemos, todos nós. Nós viemos de onde? Da onde veio nossa alma? Do mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, o reino dos céus que ele fala não quando ele nas passagens que ele coloca sobre isso, no Evangelho, tem umas citações que é bom nós lembrarmos. Ele diz o seguinte,
em Jó 18:36, quando ele falou a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. O que isso quer dizer? Se do alto não fosse permitido que ele tivesse naquele momento o poder que ele tinha e o cargo que ele estava ocupando, né? Também em João 19:11 diz: o reino dos homens está subordinado ao reino dos céus. Então quer dizer que o nosso mundo, ele está subordinado ao mundo espiritual. Também em João 18:36 nós temos: se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue. Então, o que quer dizer isso? Que o nosso mundo, geralmente, o Jean já comentou anteriormente, eles usavam da espada para fazer se cumprir as leis de Deus, e aonde as recompensas diante das guerras eram as vitórias que ele tinha. Se fossem as derrotas, era um castigo, né? Então vejam, mas o reino, os servos de Cristo, estes não pelejam com violência, no sentido de Jesus que está falando. Por isso que ele teria condições, sim, de vir o seu reino, né? Os seus servos que ele tem no mundo espiritual, e poderiam acontecer muitas coisas, mas ele sabia que não tinha que se cumprir certas coisas na sua vida também, pela missão que ele tinha na terra naquele momento. Então, os seus servos são servos da paz e do amor. Por isso, hoje também nós temos servos da paz e do amor no mundo em que nós vivemos, e ao qual todos nós temos o nosso fim, né, e a nossa finalidade é nos tornarmos, né, almas puras em moralidade, em conhecimento e tudo mais. Também fala sobre essa parte do reino, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, ele quer nos mostrar que não é de caráter material, mas também não é limitado a um lugar físico. Então a gente pode considerar que o reino da vida futura é o reino da paz, que nós podemos instaurar, sim, dentro de nós, de cada um, respeitando as leis de Deus e vivenciando o Evangelho de Jesus. Então, os homens do tempo de Jesus, eles não tinham condições de entender esses ensinamentos de Jesus, ainda. Mas a humanidade, nesse momento, já está num ponto que pode compreender esses ensinamentos de Jesus, né? Então, o reino que Jesus fala, né, é o reino do mundo espiritual. Ele está falando da vida futura, que é o reino dos céus que se refere no Evangelho que ele estava falando. Eu lembrei de uma coisa, quando você colocou aí um estado de espírito, que é muito importante também isso. O Chico Xavier, em 1968, numa entrevista do Saulo Gomes, o Saulo perguntou: escuta, quanto você recebe desses livros todos que você vendeu, que estão vendendo? Não, ele disse, eu não ganho nada. Aí ele disse, mas é justo isso para, né? Aí o Chico disse, olha, eu me sinto muito, muito, muito feliz, porque os amigos que eu ganhei e a satisfação de servir em si, né, me dão muito mais alegria do que se eu tivesse com milhões na conta. Olha o que Chico falou. Então, esse sentimento de amizade, de servir, é um estado também de um reino divino. É o patrimônio espiritual, né? Porque ele também coloca que o seu reino somente será realmente aqui quando todos se amarem fraternalmente, independente de cor, raça ou religião, conforme ele pediu, quando ele diz que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, né? Então, assim, aqui também pode se tornar um dia, que é estamos no movimento do mundo da regeneração, né? Jean, o Vanderlei colocou aí a expressão vida futura. Dá uma explicada, vida futura. O que tu quis dizer? Vocês têm que me explicar agora. Não entendi. Vida futura. É diferente do estar, digamos, bem emocionalmente, né? Então, essa expressão vida futura, ela tem a ver, né? Jesus situa aí, como ele não fala claramente, né? O Espiritismo depois vem a nos prestar alguns esclarecimentos de forma mais racional. Mas a expressão vida futura tem a ver com a nossa caminhada de espírito imortal, ou seja,
Nós não vivemos uma única vida. Nós não vivemos uma única encarnação. E tampouco a nossa essência está aqui no mundo material. A nossa essência é uma essência espiritual. Nós estamos temporariamente encarnados e no momento em que nós desencarnarmos, a nossa vida continua, ou seja, a nossa caminhada continua no mundo espiritual. Então nós somos espíritos imortais, né? Somos criados simples e ignorantes e temos como objetivo a perfeição, ou seja, o nosso espelho é Jesus, o nosso alvo. Nós temos a nossa condição espiritual. O que nos serve de referência para onde nós devemos chegar um dia é ser como Jesus, um espírito perfeito como Ele. Então, nessa caminhada rumo à perfeição, nós passamos por várias encarnações com o objetivo de nos melhorar. E é interessante porque, da forma como o Espiritismo nos coloca, em bases racionais e bastante claras, nós não dependemos, a nossa evolução não depende de algo externo. Nós não dependemos da bênção de alguém, nós não dependemos de estar aí envolvidos necessariamente em uma fileira espiritual, aliás, uma fileira religiosa, independe da religião que eu abraço, e tampouco nós estamos condenados a futuramente arder no inferno eterno. E a nossa caminhada se dá conforme as nossas escolhas. Então, o Espiritismo nos coloca, e o próprio cristianismo, bem interpretado, ele nos coloca na condução do nosso próprio destino. Ou seja, nós temos a jurisdição sobre nós mesmos. Nós não somos feitos um pecado original e não estamos condenados ao inferno. E essa caminhada, diante das escolhas que nós fazemos, nós vamos construindo a nossa vida espiritual mais feliz e mais ditosa no futuro. Seria dizer o que o Vanderlei lá fora me disse hoje. Antigamente, possivelmente, nós éramos aqueles que íamos contra a palavra de Jesus. Exatamente. Hoje já estamos aqui falando da palavra de Jesus. Exatamente. Vanderlei, ele citou aí sobre a imortalidade. É possível compreender de maneira clara e explicar até esse ensinamento, meu reino não é desse mundo, sem considerarmos a imortalidade da alma? É possível ou não? Não. Não. Somente à luz da imortalidade é que nós vamos compreender a maioria dos ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus trazem, ali naquele sentido oculto que tem nas palavras de Jesus, ele está falando da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Então, todos esses ensinamentos, por exemplo, como nós entendermos os homens ditosos e os infelizes? Como nós entendermos a própria vida, as coisas da nossa vida, a própria vida material, situações, os que nascem em situações diferentes da nossa vida, como nós entendermos a questão da própria inteligência de cada ser, que hoje está muito mais visto na nossa humanidade, crianças que nascem com uma inteligência magnífica desde os 3 anos de idade, com conhecimentos também, tudo que envolve o nosso mundo, como entender sem a continuidade da vida? Como entender no Evangelho, por exemplo, quando diz bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, mas como que são? Porque bem-aventurados significa felizes. Como nós vamos entender esses ensinamentos sem um entendimento sobre a continuidade da vida, da imortalidade da alma? Porque o sofrimento que nós temos hoje, como entender que isso é um aprendizado, que é uma purificação da nossa alma, ter um sofrimento que é para purificar a nossa alma como um aprendizado, não como um castigo, né? E que no futuro, como no futuro, nós vamos entender isso? No futuro, porque o nosso sofrimento pode só ser para essa existência, que é para purificar a nossa alma, porque nós continuamos vivos no mundo espiritual e esse sofrimento ele vai passar, ele não continua eternamente para ninguém. Vai chegar um momento que isso vai passar. E tantos outros ensinamentos que Jesus colocou. Então, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, ela proporciona para nós, né, uma fé inabalável do porvir, uma fé que traz consequências sobre a moralidade dos homens. Porque quando nós entendemos que tem a continuidade da vida, né, da imortalidade da nossa alma. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Poxa vida, bom, então se eu tenho esse entendimento da vida futura,
Tá, eu tenho a minha esposa, né? Ou eu tenho um inimigo agora nessa vida. Poxa vida, se eu sei que a vida continua, eu não tenho vantagem nenhuma em continuar eu tendo um inimigo, porque a gente sabe que se perpetua também para a vida futura. Qual é a vantagem que eu vou ter? Né? Então nós começamos a entender a vida e transformamos também a nossa moral e entendemos o ensinamento de Jesus também de forma diferente sobre a questão da nossa vida material. Vemos as coisas da matéria de uma forma diferente. Por quê? Porque nós não levamos nada deste mundo. Que tudo que está aqui, quando nós temos o entendimento da vida futura, tudo que está aqui, nós usufruímos para que está aqui para nós aproveitarmos tudo isso de uma forma que nós evoluamos espiritualmente. Por isso que nada nós levamos. Então vai depender de como o Jean falou antes, de como nós usamos todo esse processo que nos envolve para o nosso futuro. Então nós não conseguimos entender mesmo a vida sem nós termos essa compreensão sobre a continuidade da vida. As dificuldades, as tribulações da vida, os incidentes que nos chegam. Quando nós temos essa compreensão sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade da alma, nós enfrentamos com mais paciência, não que não vai acontecer, mas a gente enfrenta de uma forma diferente, porque a gente sabe que é temporário, não é definitivo. Essa nossa própria estada nesse mundo também, ela não é definitiva, né? Então a gente também vai com mais resignação, com mais calma, diante dos percalços da vida, porque a gente tem uma compreensão de tudo isso de uma forma diferente. Agora, quando nós não acreditamos, quando nós duvidamos na vida futura, geralmente nós concentramos todos os nossos pensamentos. A nossa vida, ela tem um contexto somente material, né? Então, essa é a questão que nos traz o entendimento sobre a eternidade, sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade da alma, né? Temos que agora abrir um parênteses aí. Me ajudem, Jean Vanderlei. Quando você fala imortalidade da alma, significa que a alma permanece, aspas, viva após a morte do corpo. Isso é uma colocação de várias religiões, certo? Dizendo que essa alma ficaria à espera eternamente de um julgamento final. E o que ela fez, fez. Não tem como corrigir, nem para bem, nem para mal, nem mudar nada. Está imutável. Isso ficou e vai ser julgado lá não sei quando. Bom, o que o Espiritismo fala, além da imortalidade da alma, a maneira de você não ficar estaticamente parado, eternamente, sob aquela culpa ou sob aquela regozijo à espera de uma premiação por ter sido bom ou um castigo por ter sido ruim. O que fala o Espiritismo? A reencarnação. Vamos lá. Então, essa ideia que as religiões tradicionais colocam de um sono aguardando o juízo final, o Espiritismo ele não aborda dessa maneira, né? Porque uma coisa interessante, se você fosse julgado apenas por uma existência, e tendo em vista o que esses mesmos pensamentos religiosos colocam, ou seja, você tem dois destinos depois do julgamento, ou o céu de eterna felicidade, ou o inferno de eterno sofrimento. Então isso colide com a própria racionalidade, com aquilo que se espera da divindade, né? Porque você condenaria ao fogo eterno de bilhões de anos alguém que errou durante 70, 80, então é desproporcional. Então o que o Espiritismo nos coloca é que nós temos condições de reparar os nossos malfeitos com a reencarnação. Então, aquele inimigo do passado nós vamos reencontrar numa futura encarnação para que possamos, né, refazer os laços. O mal que eu pratiquei, eu vou ter oportunidade de repará-lo através da ação e através de novas vivências. É uma outra forma de enxergar as leis divinas e mais racional, porque nós não ficamos estáticos e não ficamos parados, ou seja, Deus nos convida e nos dá a oportunidade de agir, né? Agir no mundo espiritual, com a nossa trajetória depois que desencarnamos. Ou seja, até aprendendo, né? Exato, estudando e planejando novas encarnações. Exato. O que acontece é que às vezes nós chegamos aqui na carne e não fica tão claro aquilo que nós planejamos lá em cima. Mas o nosso planejamento encarnatório é sempre visando a nossa evolução. Então, se nós eventualmente não progredimos ou não conseguimos superar os obstáculos,
é porque nós não tivemos aqui a resolução sincera e firme que nós tivemos lá, antes de encarnar e planejar a nossa vivência. E o plano espiritual, isso tem vários livros, várias citações. O nosso, vamos colocar anjo da guarda, vai. Ele, antes de a gente encarnar, ele diz, olha, tu sabe qual é o caminho para se comunicar comigo. A oração. Né? A prece é a oração. E muita gente se esquece disso. Tanto que Chico Xavier, com 5 anos, quando apanhava da madrinha, e ia chorar lá no fundo do quintal, ele só foi ver a mãe dele quando ele lembrou que a mãe dele ensinou a ele lá, quando a mãe era viva, a rezar o Pai Nosso. Então, quando rezou o Pai Nosso, a mãe apareceu. Ou seja, se não tivesse rezado, né, não sei, a história podia ser diferente. Voltando, meu reino não é deste mundo. E então, Jean, qual é o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? O que nós podemos dizer assim, resumindo? Então, essa ideia de um reino que não é desse mundo, a ideia que Jesus coloca de uma continuidade na vida, ela hoje para nós parece óbvia, mas no momento em que Jesus esteve na Terra, o entendimento que se tinha disso era totalmente diferente, né? Então, os judeus, por exemplo, que eram aqueles com que Jesus conviveu mais intimamente, eles tinham uma ideia de que as recompensas divinas se davam ainda em vida. Ou seja, de que se alguém... E note que às vezes a gente percebe as pessoas reproduzindo isso. Que se alguém está enfrentando uma dificuldade, uma aflição, é por penitência divina. Ou seja, está colhendo exatamente o que plantou aqui e agora. Então, eles esperavam uma recompensa de uma forma material, e esse relacionamento com Deus, eles identificavam a presença da divindade no bem-estar material. Ou seja, naquele bem-estar aqui, ainda naquela encarnação. Terreno. Exatamente. E Jesus traz essa nova visão, né? Ele projeta a nossa existência e projeta um reino que não é exatamente desse mundo material. Ou seja, ele nos desperta para que a nossa realidade material aqui não é única e não é imutável. Nós teremos novas vivências, nós teremos novas casas a explorar. Há muitas moradas na casa do Pai. A própria mensagem que Jesus deixa, quando ao terceiro dia não é encontrado no sepulcro, dando às pessoas a impressão de que ele já estava em outro plano. Então, a grande mensagem que Jesus deixa nesse mundo, por um lado, é que o nosso reino interior é aquele que comanda, é aquele que deve estar bem, não o reino exterior fundado em bem-estar material. Ou seja, o nosso bem-estar vem da nossa convivência boa, do nosso bem-fazer aqui na Terra. E, por outro, ele deixa cravada a ideia de que nós temos, efetivamente, um destino espiritual a nos esperar, que nós não nos deixamos abater pelas aflições temporárias e também não nos vislumbremos, eventualmente, com um sucesso material nessa vida, que não é o que vale. Muito bem, 7h31. Queremos agradecer a você que nos acompanha, ou pela rádio, ou pela live do Facebook, da Rádio Chapecó FM 100.1, onde nossos amigos estão mandando seus abraços, seus bom dia. Obrigado, Lia, Edna e Dacir, o Nick dando um abração também, a Ieda, o Jair, a Jéssica, Carla, Giovanni e o Lucas mandando um abraço também. A Salete entrando agora aqui. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí, então, pela live do Facebook. Vamos ver mais uma em Vanderlei. A crença na vida futura faz com que haja um desinteresse pela vida material? O Jean estava começando a falar nisso. Vamos continuar contigo. De maneira nenhuma, né? Bem pelo contrário, não é que haja um desinteresse pela vida material. Porque instintivamente o homem, no geral, né, procura o seu bem-estar. É natural isso, nós procurarmos o nosso bem-estar, a nossa vida material. O que é condenado, né, o que não é certo, são os abusos
que são cometidos, né? Os abusos, ou a forma como é adquirida as coisas da vida material em si. Deus não condena, porque faz parte da nossa vida a busca do nosso bem-estar, de maneira nenhuma. Porque não há ninguém que tenha um espinho no pé que esteja doendo, que ele não vai procurar um meio de retirar aquele espinho para a sua dor. Então, faz parte do nosso instinto, faz parte da lei do próprio progresso, do nosso instinto de conservação e faz parte das leis naturais, né? Tudo isso, no nosso progresso material e o nosso progresso moral. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro, ele liga menos às coisas da matéria. De que sentido? Ele se apega menos às coisas da matéria. Não que ele não vá dar valor às coisas materiais. Pô, como é que eu não vou cuidar da minha casa? Né? Eu tenho que cuidar, senão ela vai ruir, ela vai cair, os cupins vão comer. Se eu não passar uma tinta, ela vai estragar, né, com o tempo. Então, assim, nós temos que cuidar das coisas materiais também, sim, porque é um talento que nós vamos ter na nossa mão. A gente tem que cuidar. Mas o valor que nós vamos dar às coisas materiais é um valor diferente, não mais do que elas têm. Porque o valor maior são as coisas espirituais. É o nosso espírito, é a nossa alma. Então, quando Jesus diz lá, procurai, primeiro, me ajuda, Jean, procurai... Tem um dito do Evangelho ali. Não amontoar tesouros. Né? Não, sobre que o resto vos será dado por acréscimo, e fugiu da mente agora. Procurai as coisas de Deus primeiro, né? Sim. Nesse sentido, e o restante vos será dado por acréscimo, né? Então, assim, significa que nós devemos nos preocupar mais com essa parte da nossa alma, de melhorar a nossa alma, nesse sentido. Então Deus não condena os gozos terrenos de maneira nenhuma, só o abuso em detrimento das coisas da nossa alma. Então, quando nós damos preferência só para as coisas da nossa alma, aí muda a situação. E o Espiritismo vem nos mostrar que essa vida, ela não passa de um elo que se harmoniza com todas as nossas experiências anteriores que nós já tivemos, né? Então, que há uma solidariedade com o nosso passado, o nosso presente. Mas nós devemos melhorar o nosso presente para que o nosso futuro seja melhor. Então não é que há um desinteresse pelas coisas da matéria, de forma nenhuma. Como é que o nosso mundo vai progredir? Né? Precisa progredir, faz parte do progresso do nosso mundo. Mas não dar mais valor às coisas da matéria do que às coisas do espírito ou da alma. Né? Muito bem colocado. Eu lembro que quando a gente era menorzinho, há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, era meio comum dizer que era pecado ter carro novo. Era bacana você andar maltrapilho, era bacana você ter flagelos no corpo, punição. Essas coisas estão mudando aos poucos. Nós o entendimento, né? Nós vemos às vezes os extremos, né, Mauri? Da mesma forma como tu coloca aí, que às vezes quem andava bem vestido era mal visto, até por questões religiosas. Nós temos também o oposto, né? Pessoas achando que abraçando uma determinada religião, elas vão ter prosperidade financeira. Então, essas coisas desequilibram, mas o objetivo da nossa vida é melhorar a alma, mas isso não impede que nós busquemos também um bem-estar material, né? Para todos, né? O errado está em colocar como objetivo único e principal da nossa existência acumular tesouros na Terra. Não é o cara agora pegar e se isolar lá no... Tu falou lá em ir só pelo lado espiritual, se isolar lá no deserto, né? Ou numa montanha, e ficar lá meditando a vida toda e não tendo contato com as pessoas. É no convívio que a gente cresce, né? É no convívio, né? E o Kardec deixa claro, Jesus, eu acho que se você tem que viver de acordo com os homens da sua época. Então, se na nossa época que é possível ter esse conforto, essa proteção contra o frio, contra a chuva, né? Ter roupas adequadas, desde que você não coloque ali o vosso coração, né? Um exemplo bem claro, Mauri, disso, quando nós estamos no trânsito e acontece um acidente de trânsito. Aí nós vemos aonde estão os nossos valores, né? Qual é a nossa primeira reação que acontece isso? É bem simples, é um exemplo bem claro.
A gente vai ver, meu carro, tu bateu meu carro, olha o que aconteceu. A gente nem se preocupa, tu se machucou, tu não se machucou. Então, assim, muda a nossa visão sobre a vida, né? Sobre os valores também, né? Com esse entendimento. Então você colocou que isso aí seria um detalhe muito importante de termos uma ideia clara sobre a vida futura. Poderia complementar, Jean, por favor? Então, toda essa visão que Jesus nos deixa, e de que há um reino que não é desse mundo, que há muitas moradas na casa do Pai, e que o Espiritismo vem nos falar claramente de que nós sobrevivemos à nossa morte, que nós continuamos a nossa caminhada, e que, eventualmente, as aflições aqui são transitórias, assim como o poder daqueles que estão exercendo alguma autoridade, que gozam, portanto, de bem-estar material. Tudo isso é passageiro, ou seja, quando nós desencarnamos, nós voltamos à vida espiritual e planejamos novas encarnações. Isso nos dá uma visão mais equilibrada e racional das leis divinas, porque aquele que julga a existência ou julga Deus sob o prisma de uma única vida pode ter dificuldades para entender determinadas desigualdades, por que determinados povos estão sujeitos a uma situação material tão complicada, expostos ainda a doenças e a situações que o mundo civilizado e rico já resolveu. Está décadas, centenas de anos na frente. Então isso nos dá uma visão mais coerente e correta daquilo que é a justiça divina. Porque se não fosse essa visão, nós fatalmente nos desiludiríamos. Exatamente. Ou seja, onde está Deus, como dizem alguns. Que justiça é essa de Deus, né? Diante, então, a falta dessa visão da vida futura e a forma como ela se processa, isso é algo que nos remete para a racionalidade de Deus e nos dá a confiança de continuar insistindo em fazer o bem. Porque senão ficaria muito fácil, né? As pessoas se desgarram de Deus, muitos não porque não acreditam na sua existência, mas porque o Deus que é apresentado, né, foge à racionalidade, e as pessoas se perguntam, mas Deus, aonde está Deus então diante de uma família que sofre, diante de alguém, uma criança recém-nascida que está em sofrimento e nada fez para merecer aquilo? Então, essa ideia da vida futura resgata e é muito importante para que nós possamos aí verificar a verdadeira essência da divindade e a verdadeira essência do ser humano, que é esse ser espiritual que está fadado a evoluir. E essa conscientização, esse conhecimento, esse fato de vida futura, eu acho, nesse terceiro milênio, que é o milênio de transição, está sendo cada dia sendo mais aceita pela coletividade, pela comunidade de um todo. Não só o Brasil, que é um país que tem um grande número de adeptos ao espiritismo, mas o mundo todo. Independente de até pessoas que dizem-se ateu, estão chegando a uma conclusão que tem que ter algo a mais. Isso. Quer ver um exemplo claro de que as pessoas têm ainda essa visão inata, mas muitos não admitem? Tipo, alguém que não é espírita, que não acredita em reencarnação e que acredita piamente nas premissas religiosas tradicionais, é muito comum, diante da lembrança de alguém, né? Uma pessoa falar assim, mas eu tenho certeza que lá onde ele está bem. Ele está vendo o seu exemplo aqui. Então, as pessoas se deixam assim, né? E oram pela pessoa que já desencarnou, né? Então significa que está em algum lugar. Uma outra questão, Mauri, pensa, como que nós vamos entender que Deus é justo e misericordioso se nós não analisarmos pela questão da continuidade da vida? E a oportunidade. Né? E a oportunidade que nos dá a oportunidade. Como se Deus é justo e bom? Como que acontece? Como entender isso? Então nós questionaremos sempre a justiça de Deus, né? Diante de nós não termos essa... Porque aí estabelece o quê? Uma confiança plena e a continuidade, como o Jean falou, com uma esperança, né, na lida da nossa vida. Porque se você não tiver essa oportunidade, você não vai ter chances de regenerar aquilo que você fez. Gente, pensa o que eu fico analisando. Cara, quando nós éramos criança, a gente fazia
coisas erradas, que hoje não se faz mais. Adultos também. E quando estava adolescente, fazia coisas que o adolescente hoje diz, não, isso aí é errado. A gente nota isso. Isso significaria... Não que seja grave, mas não era bom, não precisava fazer. Né? Porque se nós formos andar por esse caminho, nós vamos daqui a pouco chegar à conclusão que a justiça dos homens é mais racional do que a justiça divina, né? Se olharmos pelo lado que você não tenha outra oportunidade, então não tem justiça, né? Porque hoje a gente nota alguns na sociedade com desvios que prejudicam a sociedade. Não são a maioria, já são minoria, né? Mas incomoda. Mas está aí a transição planetária dizendo e mostrando, acorda, cara, porque senão, ok, tu vai lá no outro plano, no outro planeta, tu vai ter que recomeçar, tu vai ter que ser lá o melhor. Imagina, né? O cara que não é bom aqui vai ser o melhor lá onde ele vai. Sim. Então ele que se prepare, porque não vai ser moleza, né? Não tem como. 7h44, estamos apresentando o programa Hora Espírita, hoje 17 de maio de 2025. E queremos, nesse momento, agradecer a todos que estão mandando seus abraços. Nós temos aqui a Marisa, a Leonora, Margarete, a Nelly Reck, o Reni, o Silvio. O Silvio acho que está em Florianópolis. Sônia, a Nair. E queremos também agradecer àqueles que, de forma anônima, contribuem para que o programa vá ao ar todos os sábados. E também aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Muito bem, 7h46, programa Hora Espírita. Meu reino não é deste mundo, é o assunto de hoje. Mas a gente tem um convite para todos vocês. No dia 15 foi o Dia da Família, né? Dia 15 de maio, Dia da Família, data internacional criada pela ONU em 1998, se eu não me engano. Então, a URI, União Regional Espírita, a 12ª, que é da região oeste, promove um ciclo de palestras no sábado que vem, dia 24, às 14h, 14 horas, no anfiteatro do Hotel Lang Palace. Então, repito, no Hotel Lang, 14h, sábado que vem, dia 24. Qual é o tema? Família, a base de tudo. Nós vamos ter 3 palestrantes. A Naici, que é psicóloga do Nosso Lar, colega de vocês, né? Também teremos o Dr. Hermínio Daroldi, que é juiz da vara de família, e também a Thaís. A Thaís é hoje a presidente da Associação Espírita Nosso Lar, o Jean já foi também presidente lá, né? Então,
2 pessoas do Nosso Lar, a Naici também, uma do Bezerra, apresentando 3 palestras. Os títulos: Aspectos Psicológicos da Família, a Naici vai falar sobre isso, Direitos e Deveres no âmbito familiar, é o Hermínio, e a Família, Reencontro de Almas, com a Thaís. Então, se você quer participar, é aberto ao público, de qualquer tipo de religião, não precisa ser espírita, não vai ser cobrado ingresso nada. Se quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vindo. Se não quiser também, tudo bem. Então, das 2, mais ou menos até às 5, nós vamos ter 3 palestras e também apresentação do coral, o nosso coral, que é do Nosso Lar, né? Então, Nosso Lar, nosso coral, que estará fazendo a apresentação também lá. Você vai gostar das músicas preparadas com muito carinho por eles e também essas palestras também preparadas com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, para que você tenha esse entendimento de família, a base de tudo. Obrigado, então, antecipadamente, pela presença de vocês. 7h49, nós temos que, nesse momento, não que ele queira, né, fazermos homenagem, não é isso, mas apenas dizer que vamos falar um pouquinho, nesse final de programa, do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco. Quem conheceu ele pessoalmente, ele veio várias vezes aqui em Chapecó, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, de conversar, de pegar autógrafo, ou seja, muita gente conhece e tem ele no coração. Então vamos abrir esse momento aí, esses 10 minutinhos finais, para falar um pouco sobre o Divaldo. Poderia começar contigo, Vanderlei? Um resumo da vida? Vou fazer um resuminho e o Jean depois complementa a parte da missão mais do Divaldo, né? Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927, desencarnou agora dia 13 de maio de 2025. Ele fundou, junto com o Nilson de Souza Pereira, o Instituto de Caridade Mansão do Caminho. É autor de mais de 250 títulos, onde toda a renda desses títulos foi doada a essa instituição, Mansão do Caminho, e outras instituições de caridade. Ele foi professor do primário em 1943. Em 1945 ele ingressou como escriturário num órgão do governo ali de Salvador, chamado IPASE, né? E se aposentou em 1980. Então, desde jovem, Divaldo apresentava diversas faculdades mediúnicas, tanto efeitos físicos, intelectuais, psicografia, psicofonia, enxergava espíritos, né? Conversava com os espíritos, tanto é que ele nem carteira de motorista ele tinha, porque ele não sabia definir se era encarnado ou desencarnado. O seu primeiro livro escrito foi o livro com o título Mestre de Amor, ditado pela sua mentora, o espírito Joana de Ângeles. O segundo livro foi um livro ditado por Rabindranath Tagore, que ditou Filigramas de Luz. E todo esse tempo da sua vida, ele ditou então mais de 250 títulos, foram publicados, que totalizam 4 milhões, mais de 4 milhões e 500 mil exemplares. Dessas obras, 80 versões para 15 idiomas, né, que ele transcreveu, que não vamos citar aqui nesse momento. Também ele, da Mansão do Caminho, que foi fundada em 15 de agosto de 52, educou mais de 600 filhos, hoje todos a maioria emancipados, possui mais de 200 netos, todos adotivos, né? Nesse caso. A Mansão do Caminho, hoje, ela abriga mais de 3 mil crianças e jovens carentes. O Centro Espírita da Mansão do Caminho da Redenção, fundado por Divaldo em 1947, é que administra todo esse complexo, onde tem desde creches de 2 a 3 anos, escola, berçário, e hoje, agora, acho que recentemente inaugurado, que era o sonho do Divaldo, a universidade, que ele queria chegar até a ter uma universidade, para que houvesse todo o processo até terem uma universidade adentro. E também abriga um centro de saúde. Então, essa é a parte histórica de Divaldo, né? E ele esteve em outros países também,
onde ele esteve, com muitas palestras, né, que ele teve lá, que ele proferiu, esses outros países, mais de 500 seminários, foi convidado pela ONU para participar daquele encontro sobre a paz mundial também. Então, esse é o trajeto dele, da história dele, né? O Jean complementa na parte da sua missão aí principal, né? Ele, como médium, como líder espírita, ele foi muito importante. Ele foi é considerado o continuador, né, da missão de Chico Xavier. Depois que Chico desencarnou, ele assume como protagonista, né, do movimento espírita brasileiro e desenvolve esse trabalho com muita dignidade, com muita abnegação, com muita dedicação. Essas pessoas, elas praticamente não têm vida pessoal, né? Elas não têm sossego, elas 24 horas praticamente da vida delas é dedicada a essa missão, né? Divaldo foi um desses missionários da humanidade, e um título que ele recebeu, que resume muito bem o que foi a figura dele. Ele, em 1991, na Universidade de Montreal, no Canadá, ele recebeu o título de doutor honoris causa em Humanidades. Então, era isso que Divaldo Franco era. Além de um líder religioso, de um espírita, de um conferencista, ele era alguém que, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, ele revelou esse lado humano e que é muito representativo da sua alma, né? da sua vivência que ele tinha com as pessoas. A sua essência era olhar para o ser humano e levar a ele uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E isso a gente encontra lendo os livros dele, vendo as palestras dele e até mesmo apreciando a bela obra que ele deixou lá social, que ele deixa lá em Salvador, através da Mansão do Caminho, com números aí que nos impressionam. Eu via que mais de 1.500 crianças eram atendidas, né, na Mansão do Caminho todos os dias. E o número de pessoas atendidas nas mais diversas áreas daquela instituição chega a 5.000 por dia. Então, o exemplo de uma pessoa consegue fazer? Porque Divaldo não fez isso sozinho. Não. Ele conseguiu mobilizar o esforço através do seu exemplo. Então as pessoas confiavam, olhavam para ele. Então, uma pessoa que faz o bem e que exala essa aura grandiosa de paz e de harmonia, ela contagia as pessoas. Então, um verdadeiro exército de pessoas cerraram fileiras ao lado dele e ajudaram ele a edificar esse grande trabalho social que foi a Mansão do Caminho. O filme 2019, lançado, 2019, né? O Mensageiro da Paz, né? Mensageiro da... Esse filme tem que assistir. Muito bom. Eu assisti 2 vezes, vamos ter que assistir 3, 4... recomendo, é um filme maravilhoso e conta exatamente a história dele, com alguns, claro, detalhes um pouco mais, como é que eles chamam, romantizados, tal, mas tornar mais... Mas é um filme que dá bem a clara noção do que foi a vida do Divaldo Franco, né? Então, tem que assistir esse filme para pelo menos você ter uma ideia, né? Eu tenho uma coisa a salientar. Muita gente diz assim, eu não entendo os livros da Joana de Ângeles. Eu tento entender, mas é muito, eu não consigo. Por quê? Veja bem, assim como o Chico teve aquele livro Nosso Lar, muito à frente da sua época, lançado lá em 1930 e pouco, 40, hoje nós temos as obras de Joana de Ângeles, que são de psicologia e parapsicologia. Elas aprofundam completamente, assim, uma coisa que ainda a medicina não chegou lá, né? No sentido de despertar o autoconhecimento de cada um, que é o segredo, né? De todo ser humano é se autoconhecer. Né? Conheça-se a ti mesmo. Isso já foi dito há 3, 5 mil anos atrás. Então, se a pessoa conseguir, com esse conhecimento desses livros, tem que insistir, tem que ler, tem que se aprofundar. Não vai ser numa leitura simples que tu vai dizer, eu entendi tudo. Não entendi. Não, eu tenho que ler de novo. Cada frase que está lá é difícil, mas é esse mesmo o objetivo. A pessoa ter o autoconhecimento, né? Então, o incentivar esse autoconhecimento, o autodescobrimento, penso eu,
é uma coisa ainda que não aconteceu no espiritismo, nos espíritas. E isso está dado através desses livros psicografados por Divaldo, que Joana se ditou. Uma imagem que eu tenho do Divaldo bastante clara na minha mente é quando ele esteve aqui a última vez, em 2017, que vocês vão lembrar, que foi um ano após a tragédia aqui do Chapecoense, em que ele fez uma pequena passagem lá no hotel onde ele estava hospedado, deu uma palavra para as famílias, e quando ele chega amparado. Ou seja, ele já estava, desde 2017, nessa situação frágil, física, e nem por isso ele deixou de trabalhar. Nem deixou de... Às vezes a gente tem uma dor de dente e não quer sair de casa, a gente tem uma gripe, nos impede Chove. de fazer o básico, Frio. ou mesmo uma intempérie, nos encoraja de ir à casa espírita. Ele, com todo aquele problema já de locomoção, precisando ser amparado, ele viajava e fez várias conferências ainda no Brasil inteiro. E quase todo ano viajando, né? E outra, África, Japão, todos os países que ele foi proferir as palestras, seminários que ele fez. Então ele deixou uma mensagem, né? Para muitas pessoas para analisar, para pensarem, né? Sempre levando a paz e a harmonia, né? E o conhecimento para todas as pessoas, né? Para refletirem. Aqui diz que ele percorreu mais de 62 países, gente. Justamente. E viajava praticamente 10 meses por ano. E outra, viajar é maravilhoso, mas ele não ia passeio. Não ia passeio. Não ia passeio. Exatamente, ele dizia, eu ficava no hotel. Ele disse, eu fui a Paris, eu fiquei no hotel. Eu não ficava... Ficava nas casas dos amigos. Ele foi ver, sim, o túmulo, né? Do Allan Kardec, mas não, assim, de fazer turismo. Então, é uma pessoa, assim, que... Aí, hoje nós temos vários postes, não com tanta luz como Chico, como Divaldo, mas ainda sim... E continuam nos iluminando. Continuam nos iluminando. E o convite que cada um de nós seja um poste, né? Então, essa foi a nossa singela homenagem ao Divaldo, né? Nesse finalzinho que nós tivemos nos últimos 10 minutos do nosso programa hoje do Hora Espírita. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Um grande abraço a todos os ouvintes. Vanderlei, grato. Obrigado por essa oportunidade e um abraço e um bom final de semana a todos os ouvintes e o nosso técnico que nos acompanha aí também. Isso, né? começou Gratidão. com o Volmir, muito obrigado ao Volmir, e agora o João, muito obrigado ao João. Então, um forte abraço a todos que nos acompanharam, um abraço para o pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Rose, a Sandra, o pessoal da Agropecuária Marcon, nossa querida Fábio, Adelar, muito obrigado a você pela sua audiência. E desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM.